Jeremias 29, carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Nós vamos ler do 1 ao 14. Porém, nós vamos trabalhar mais até o versículo 7, ok? Mas vamos ler do 1 ao 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os nossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Procurem a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, e nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia nesse momento, para que realmente o Senhor venha falar através da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo imenso privilégio de poder pregar aqui, Senhor Deus, neste lugar, trazer a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor realmente tem sido bom para conosco, tem sido bom para comigo, e eu peço que o Senhor me ajude, Senhor Deus, neste momento, tenha misericórdia da minha vida, e que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração do Teu povo, Senhor, assim como o Senhor tem falado durante tantos anos através desse texto, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, esse é o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, Jeremias, cujo nome significa Jeová é exaltado, Jeová é elevado. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel que faziam parte das pessoas que foram exiladas no cativeiro da Babilônia. Jeremias é um profeta que teve um ministério extremamente difícil, porque ele profetizou mais ou menos em torno do ano de 640 até 586 antes de Cristo, um pouco depois também. E Jeremias, uma das palavras, uma das profecias de Jeremias, era justamente que o povo iria um dia ser levado para o cativeiro. Por isso que Jeremias ele não era um profeta muito popular. Jeremias ele vivia convivendo com as chamadas profecias fake. Profecias fake news, sabe? Aquelas notícias falsas. Porque outros profetas, para poder agradar as pessoas, diziam que não,
que Israel não ia ser exilado, não ia receber o castigo pelos seus pecados. Mas Jeremias, que era profeta realmente de Deus, e outros profetas do Senhor, como Abacuque, como Ezequiel, contemporâneos de Jeremias, diziam que sim, que o Senhor um dia ia levar o povo de Israel para o cativeiro da Babilônia, que eles iriam um dia ficar exilados em terra estranha. E por isso que Jeremias, principalmente, foi um profeta que sofreu muito na mão dos reis de Israel durante o seu tempo de ministério. Ele que era de uma cidade onde nasceram outros profetas, chamada Anatote. E Jeremias, ele, porém, é um profeta extremamente ousado, sofrido, que lamentava diante de Deus o seu sofrimento, porém nunca deixou de profetizar e nunca deixou de falar a verdade diante do Senhor. E ele nunca se preocupou se as pessoas iriam ou não se agradar daquilo que ele ia pregar, de maneira alguma. Pelo contrário, ele continuou firme, porque isso fazia parte do chamado dele, isso fazia parte do ministério que o Senhor tinha dado a esse grande profeta da história de Israel. O momento específico dessa profecia, do capítulo 29, é mais ou menos depois do ano de 597 a.C., quando 10 mil cativos, na segunda vez que esses cativos foram levados para a Babilônia, depois que eles já tinham sido levados, outros judeus escolhidos, como o próprio profeta Daniel, já tinham ido antes. Esse é o momento da segunda leva, da segunda turma de cativos que foram levados à Babilônia, mais ou menos no ano de 597, e esse povo estava lá, em torno de 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, estavam profundamente entristecidos, estavam profundamente abalados, estavam profundamente angustiados, porque eles nunca imaginavam que um dia o Senhor, que havia prometido que eles iriam estar ali na terra de Canaã, iria tirá-los dali. Isso para o judeu era uma coisa terrível. Tanto que você vai ver lá nos Salmos, quando as pessoas, eles começam a chorar e lamentar às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, pendurávamos as nossas harpas, quando pediam para que nós cantássemos. Como que nós vamos cantar em terra estranha? Como nós vamos ser alegres em terra estranha? Como nós vamos tocar as nossas harpas, os instrumentos musicais, se nós estamos longe de Jerusalém, a nossa maior alegria? Como nós vamos fazer isso? E essa profecia de Jeremias, essa carta de Jeremias vem justamente nesse momento de tristeza, vem justamente nesse momento de angústia, como era a tristeza do povo que foi exilado e que foi levado cativo da Babilônia. E sabe por quê, queridos, que Deus manda justamente o profeta, através de uma carta, falar com esses irmãos? Porque apesar de Deus estar permitindo que eles passassem por um deserto, um momento de grande sofrimento, o Senhor não os abandonou. E a gente não pode deixar de começar falando a respeito disso, que o Senhor, apesar de muitas vezes nós sofrermos por causa dos nossos próprios pecados, e Israel estava ali exilado por causa dos seus pecados, porque a maioria dos reis de Israel fez o que era errado diante do Senhor. A maioria dos reis de Israel não fez o que era reto diante do Senhor. O pastor Hernandes até pregou sobre isso aqui algum tempo atrás. E para todos os reis, essa promessa ia sendo feita, que eles se arrependessem de seus pecados. Não houve arrependimento e finalmente então houve o cativeiro da Babilônia através do rei Nabucodonosor, grande império daquela época. Mas, queridos, mesmo no meio do cativeiro, mesmo que nós passemos por alguns cativeiros ou exílios da nossa vida, mesmo diante de algum tipo de sofrimento, mesmo que nós fiquemos abatidos, o importante é saber que o Senhor jamais nos abandona. Amém? Ele permite muitas vezes o sofrimento, Ele permite que nós passemos por circunstâncias difíceis, mas Ele sempre vem e nos traz verdadeira esperança. Ele nunca nos abandona, e Ele justamente diz: olha, vocês são o meu povo. E é isso que Ele vai dizer através
de Jeremias. Parafraseando o que acontece nesse texto, ele justamente chega através de Jeremias, através dessa carta, para dizer: olha, eu não fiquei em silêncio, eu ainda estou com vocês, eu ainda quero falar com vocês, vocês são meu povo, vocês estão vivendo o juízo da minha parte, mas eu faço isso porque eu amo vocês. E a palavra de Deus diz que o Senhor disciplina quem Ele ama verdadeiramente. E Ele não nos abandona. E então Deus vem a esse povo e mostra que, apesar do fato deles estarem numa terra estranha, as suas famílias, o seu povo, a igreja de Deus ali reunida, ainda era o projeto do Senhor para a transformação daquela realidade. E Ele mostra isso, Ele demonstra isso. Ele diz: olha, eu deportei vocês para a Babilônia, eu mandei vocês para a Babilônia, não foi nenhum outro profeta, não foi o diabo, não foi ninguém, não foi nem próprio Nabucodonosor, porque Nabucodonosor estava sobre o controle de Deus, sobre a mão de Deus, sobre o braço de Deus, e o Senhor diz: olha, essa carta é para aqueles que eu desterrei, essa carta é para aqueles que eu deportei. Ele mesmo diz, o Senhor diz: eu mandei vocês para o cativeiro. E se eu mandei vocês para o cativeiro, a minha vontade está sendo cumprida, e eu estou aí com vocês, cuidando de vocês. E o Senhor, queridos, nunca abandona o seu povo. Não se entristeça quando você estiver passando por um cativeiro. Não se entristeça quando você... não perca a esperança quando você estiver passando por algum tipo de exílio. Pelo contrário, tenha esperança, porque o Senhor fala conosco. E é exatamente isso que o Senhor vai fazer. É exatamente isso que o Senhor faz através do profeta Jeremias. Ele chega diante daquele povo e ele diz: olha, agora eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Vocês vão ficar 70 anos ali. Vocês vão ficar 70 anos. E não tem outro jeito. Os profetas que falaram as fake news, as falsas notícias, estou usando esse fake news aqui porque está muito comum hoje, né? Falsa notícia a respeito de tanta coisa, inclusive é o nosso tema aqui no sábado, um tema muito bem escolhido para que nós tratemos com a juventude da nossa igreja, porque o que tem de fake news. E olha só, Guilherme, o profeta já sofria com as fake news lá desde aquela época, né? E os falsos profetas diziam: não, vocês vão ficar pouco tempo lá, ou então vocês não vão para lá não, né? Vocês não vão para lá. Mas Jeremias fala: não, vocês vão. E agora o Senhor chega para eles e fala: vocês vão ficar 70 anos aí, e eu não vou deixar vocês sem fazer nada. Eu vou dar aqui algumas instruções para que vocês aprendam e vocês cresçam aí, e para que vocês testemunhem ao meu respeito, queridos. Eu quero dizer para você que nós também somos, nos nossos dias, como exilados em terra estranha. Nós também somos assim. Nós sabemos que o que nos aguarda são novos céus e nova terra. Nós sabemos que nós estamos num lugar temporário. Nós sabemos que um dia tudo o que existe vai passar por uma grande transformação. Nós sabemos que na vinda de Cristo haverá a consumação de todas as coisas. Nós sabemos que nós somos peregrinos em terra estranha. Claro que sabemos. Nós também somos assim. E o Senhor vem, e de forma que o Senhor vem e traz essa palavra também serve para nós, porque nós também somos como peregrinos ou como exilados em terra estranha. Vivemos numa espécie de Babilônia, onde os valores são totalmente diferentes dos valores da igreja, são totalmente diferentes dos valores cristãos. E o Senhor vem e fala conosco. E através dessa palavra Ele também nos dá instruções de como nós vamos viver nesse mundo, enquanto ainda o Senhor Jesus não vem. Assim como Ele falou algum tempo atrás, aquele povo que estava lá e queria ficar durante 70 anos no cativeiro. O que o Senhor falou àquele povo que pode também ser trazido para nós hoje? O que o Senhor falou? Quais são os ensinamentos dEle? O que Ele deseja para o seu povo? O que Ele deseja para nós? Qual é o projeto de Deus para a nossa vida? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? E quando eu estava lendo esse texto, eu comentei com o pastor Luciano,
que quando eu li esse texto eu percebi que o Senhor, Ele tem um projeto para as nossas famílias. Ele tem um grande projeto para a igreja, e a igreja é formada de famílias. E Ele quer usar nossas famílias para testemunhar e para sermos agentes transformadores dessa realidade em que nós nos encontramos. Sem dúvida nenhuma, querido, a sua família, ela pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para a transformação de realidades. Amém? A minha família pode ser, a sua família. Aqueles exilados, eles eram formados por famílias ali, que estavam ali entristecidas e que receberam a palavra cheia de esperança da parte do Senhor. Mas, em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que a primeira coisa que o Senhor fala está ali no versículo 5. No versículo 4 ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E no versículo 5 ele diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Edificai casas e habitem nessas casas. Plantem pomares. Em algumas versões vai dizer: façam jardins, comam do seu fruto. Quando eu olho para esse texto, queridos, é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, agora vocês são refugiados em terra estranha, então, já que vocês vão ficar 70 anos aí, então, trabalhem, construam casas, façam jardins, plantem pomares. Seria essa uma continuação do mandato cultural? Sem dúvida nenhuma. Aquele mandato desde o Éden, onde o Senhor diz a Adão para que ele cultivasse, para que ele guardasse a terra, o primeiro casal, para que eles guardassem o jardim, que nós chamamos de mandato cultural, para que eles produzissem cultura, e que o pecado não cessou. Mesmo depois que eles pecaram, o mandato continua, e continuou tanto que a descendência construiu cidades. A descendência construiu instrumentos musicais, e eles continuaram então produzindo cultura e produzindo outras coisas e trabalhando e desenvolvendo a cultura dentro daquilo que Deus tinha determinado para aquele casal. E aqui, olha só que interessante, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de angústia, o Senhor dá uma ordem muito simples. Olha, vivam o cotidiano desta cidade e desenvolvam aquilo que é mais básico na vida de vocês. Trabalhem, construam vossas casas. Eles estavam tristes porque eles tinham perdido suas casas. Eles estavam tristes porque eles tinham perdido seu trabalho, estavam em terra estranha. E o Senhor, Ele diz justamente: olha, construam casas. Façam ornamentações, jardins, plantem pomares, colham dos seus frutos, viva o dia a dia dessa cidade de uma maneira normal, de uma maneira natural, desenvolvendo aí aquilo que é o meu desejo para a vida de vocês, é o desejo do Senhor para a vida do ser humano. Sim, queridos, dentro do projeto do Senhor, para as famílias dos nossos dias também, está o fato de nós sermos chamados a participar do cotidiano da nossa cidade, trabalhando, estudando, plantando, colhendo, construindo casas, colhendo o seu fruto e vivendo o dia a dia da nossa cidade. Nós não vamos conseguir testemunhar e ser transformadores de realidade se ficarmos apenas dentro das nossas casas. As nossas famílias, elas não vão ser instrumentos de transformação se nós não nos embrenharmos na cultura, mesmo que essa cultura seja pecaminosa, para que nós venhamos a influenciar essa cultura. As nossas famílias são chamadas por Deus para justamente estar presente na sociedade, para ser instrumentos de transformação, fazendo aquilo que é o mais básico, que é construir casas, plantar pomares, fazer jardins, levantar de madrugada, trabalhar, ter lazer, aproveitar as coisas boas desta terra, desde que façamos de uma forma que agrade o nosso Deus. A terra que o Senhor
criou. A terra que Ele criou com tanto amor e diz que tudo era bom, ela permanece ainda. E mesmo com o pecado, mesmo que o pecado tenha manchado algumas coisas e tenha desviado a direção de algumas coisas, o mundo que Deus criou, ele continua aí, ele continua belo, e ele continua para que nós possamos plantar jardins. A terra ainda está lá para ser trabalhada. O mandato cultural continua. A sociedade ainda continua se desenvolvendo, e nós, como famílias do Senhor, nessa sociedade, embrenhados no meio dessa cultura, devemos viver o dia a dia dessa cidade. Nós devemos viver o dia a dia de Maringá. Nós precisamos estar presentes nessa cidade. Eu louvo a Deus, querido, porque nós temos muitas pessoas aqui presentes e influentes nessa cidade. Sem dúvida nenhuma, nós temos muitas famílias aqui influentes nessa cidade, de todas as profissões, empresários, professores, enfermeiros, médicos, pessoas que o Senhor colocou, estudantes, universitários, pessoas que o Senhor colocou nesses lugares para darem testemunho, para viverem o cotidiano segundo a vontade dEle. É claro que esse não é o viver de qualquer maneira, é o viver de acordo com a vontade de Deus. Não é fazendo aquilo que o mundo faz, não é copiando os valores distorcidos da sociedade, de maneira alguma, mas nós somos chamados a fazer diferença no meio de uma sociedade corrompida. Queridos, plantar pomares, edificar casas, habitar nelas, comer do seu fruto, desenvolver o mandato cultural, desenvolver a nossa vida cotidiana, é mandato do Senhor, é ordem do Senhor para a nossa vida, amém? É assim que nós vamos transformar, é assim que nós vamos ser agentes de transformação, é assim que as nossas famílias vão ser agentes de transformação, desenvolvendo dessa forma. Mas em segundo lugar, queridos, no capítulo 7, no versículo 7, aliás, versículo 6, diz assim: tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Aqui nós vemos o mandato social muito claramente, aquilo que também foi colocado ali para que, no Éden, e também o mandato a respeito do casamento está presente aqui, e a maneira pela qual o Senhor iria transformar aquela realidade, e aquele povo iria viver ali durante 70 anos, é através da família, do desenvolvimento da família, através do casamento, através de ter filhos, de gerar filhos, de dar suas filhas a maridos, de fazer aquilo que está lá no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás. Olha o mandato cultural aí. Feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa será frutífera no interior da sua casa, seus filhos serão como rebento, a sua esposa será frutífera no interior da sua casa como a videira, os seus filhos serão como rebentos da oliveira, em volta da sua mesa. E depois ele vai falar não somente os seus filhos, mas também os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos e as próximas gerações. E eu quero dizer para você, querido, o grande projeto de Deus para a transformação dessa cidade se chama casamento. Amém? Casamento. E eu já estou preparando meu filho para casar já. Já estou ensinando ele já, né? Procurando dar bom exemplo, apesar de eu não ser um marido perfeito. Mas eu já estou começando a falar com ele e já estou ensinando ele a ser um homem de Deus. E tem mais, já estou orando pela minha nora, hein? Amém? Estou orando pela minha nora. E quando eu oro junto com a Lohane, nessa hora ela silencia. Né? A mãe não gosta muito de orar por nora, não, né? A esposa, né? Eu estou brincando, tá, gente? Mas eu estou orando sim, queridos, isso é verdade. Sim, eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha nora. Eu quero que o meu filho se case. E eu creio que você deve orar e colocar isso diante de Deus para que a sua família cresça, para ela se desenvolver.
E você ter filhos, ter netos. Eu sei que algumas pessoas, por conta das aflições desse mundo, por conta dos efeitos do pecado, existem famílias que não podem ter filhos, nós sabemos disso. E nós temos misericórdia, nós nos solidarizamos com essas famílias. Mas a maioria de vocês são famílias saudáveis que podem ter filhos, então casem-se em nome de Jesus. E tenham filhos em nome de Jesus, e tenham netos. E ensinem eles todos no caminho do Senhor, amém? Porque o projeto de Deus para a transformação dessa cidade envolve as famílias. É por isso que a IPVO investe nisso, amém, pastor? É por isso que a IPVO investe em família. É por isso que a IPVO ela investe em casamento. É por isso que nós temos encontro de casais. É por isso que se investe tanto nesse encontro de casais, com homens de Deus vindo trazer a palavra, para que casais sejam abençoados, para que casamentos sejam abençoados. E se você tem algum problema no seu casamento, busque ajuda, primeiro do Senhor, ore ao Senhor. E se você precisar de ajuda da igreja, nós estamos aqui para poder te ajudar. O projeto de Deus envolve a família. Claro, envolve o trabalho, a construção de casas, o mandato cultural, mas também o mandato social de crescermos e multiplicarmos, porque ali na Babilônia, naquele lugar estranho, o Senhor queria que eles prosperassem, que eles multiplicassem, e isso aconteceu. E nós vemos depois, quando Deus traz de volta, já sob o domínio do Império Medo-Persa, o Senhor traz de volta aquelas famílias do cativeiro, que era a promessa dele, que depois dos 70 anos iria trazer de volta, era a promessa do Senhor. Ele traz de volta e você tem muitas famílias. Alguns não, alguns quiseram ficar lá e gostaram dos valores da Babilônia, infelizmente. Mas muitas famílias voltaram. E aí nós temos o exemplo de grandes homens de Deus que nasceram durante o cativeiro. Por quê? Porque o Senhor pediu para que eles se casassem, para que eles multiplicassem, para que eles dessem testemunho, para que eles vivessem o dia a dia, como Daniel, que foi ali uma pessoa muito importante no palácio. E desenvolveram ali um mandato social, um mandato cultural de uma forma tão maravilhosa. E deram testemunho. E durante o cativeiro nós tivemos Daniel, nós tivemos Neemias, Esdras, a rainha Esther e tantos outros homens de Deus que nós poderíamos citar, que foram usados por Deus ali para dar testemunho. Mas fundamentalmente o Senhor queria que aquele povo se multiplicasse ali. E para que ele prosperasse ali. E é desejo do Senhor para mim e para você também. Em nome de Jesus. Então invista na sua família. Ore pelo seu filho. Ore pela sua esposa. Marido, seja um homem temente ao Senhor, que anda no caminho do Senhor. Marido, homem, varão que está presente aqui, seja um homem de oração, seja como Jó, que apresentava a sua família diante do Senhor e oferecia sacrifícios diante do Senhor, sacrifícios de oração, sacrifícios de louvor. Seja como esse homem de Deus e tantos homens de Deus que apresentavam suas famílias, que são exemplos na palavra de Deus. Seja como aquele homem do Salmo 128, cujo resultado é que do trabalho da sua mão comerás, e a sua esposa será frutífera, e os seus filhos serão abençoados como rebentos da oliveira. E não somente isso, mas haverá paz. O Salmo diz isso: haverá paz em Jerusalém e haverá paz em Israel. Haverá paz na cidade e haverá paz na nação. Mas, queridos, se nós queremos que Maringá seja uma cidade abençoada, se nós queremos que o nosso país seja um país abençoado, que teme ao Senhor, e não como muitos países que já foram berços do Evangelho, que hoje, como nós já temos visto, suas igrejas têm sido transformadas em boates. Se nós queremos que as próximas gerações conheçam o Senhor, nós precisamos investir na família agora. Amém? Nós precisamos fazer isso agora. Lute pelo seu casamento. Lute. Seja um guerreiro de Deus. Seja como Neemias, que quando estava construindo os muros de Jerusalém, convocou as famílias para que ali eles ajudassem a construir aquele muro.
E eu me lembro de Neemias dizendo assim: ora, vamos reconstruir agora. E chamem suas esposas, seus filhos e lutem por eles. Lutem por suas famílias, lutem pela sua casa. Não desista, prossiga. Como o pastor Luciano pregou aqui na semana passada, não desista do seu filho, não desista da sua esposa, não desista da sua casa, não desista da sua família, porque ela é projeto de Deus para a transformação da realidade. Amém? Amém. Em terceiro e último lugar, queridos, projeto de Deus para as famílias que ali estavam presentes. Além do mandato cultural, de desenvolver ali o trabalho, construir casas, plantar jardins, produzir beleza, no mundo que Deus criou, que ainda estava presente ali. Além da família e do casamento ser um projeto de Deus, e a multiplicação e o prosperar daquelas famílias ali também ser um projeto de Deus para influenciar aquela realidade. Em terceiro lugar, no versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias, sendo boca do Senhor, ele demonstra aqui que um dos grandes projetos de Deus para que aquela realidade fosse influenciada é que eles orassem para que a Babilônia tivesse paz. Porque na paz daquela nação, olha só, Deus mandou que eles orassem por pessoas que não conheciam a Deus, por ímpios. E isso até hoje é mandato de Deus para nós, para que a gente interceda pelas autoridades, para que a gente ore pelos governantes. E o Senhor pede isso, pede para que eles busquem a paz daquele lugar e para que eles orassem pela paz daquele lugar. O Senhor pede para que aquelas pessoas embrenhadas naquela cultura busquem paz, fossem pacíficos. Vejam bem, não que eles fossem covardes, mas pacíficos. Que eles buscassem a paz no meio daquela sociedade e que eles orassem por essa paz. E foi exatamente essa paz, não uma paz medrosa, como já diria aquela música, né? Paz sem voz não é paz, é medo, tá? Fecha parênteses. Paz sem voz não é paz, é medo. Não era uma paz sem voz. Não era uma paz sem voz que Deus queria que eles buscassem. Não era uma paz acovardada, mas uma busca de uma paz ousada, onde eles, embrenhados no meio daquela cultura, eles iam testemunhar a respeito de Deus, eles continuariam vivendo os valores de Deus. E é claro que não tem como deixar de citar Daniel, que pacificamente influenciou toda uma sociedade. Pacificamente. Porém, não calado. Não foi uma paz sem voz. Não foi uma paz medrosa. Daniel abriu muito a sua boca e profetizou, e falou, e testemunhou, e agiu, e influenciou o palácio onde ele trabalhava. Sendo justo, sendo honesto, e é isso que nós devemos fazer. É essa paz que nós devemos buscar. Que paz é essa nesses dias? Queridos, eu não conheço outra paz senão a da pregação do Evangelho de Jesus. Não existe outra paz para nós buscarmos, senão aquela paz verdadeira que toma o coração do ser humano quando ele se entrega a Jesus Cristo. Essa é a paz que o Senhor quer que nós busquemos hoje, e é por essa paz que Ele quer que nós oremos. Claro, sem dúvida nenhuma nós devemos orar por não violência, por projetos pacíficos, para que nós não tenhamos assaltos e tantas coisas. Nós devemos orar por isso também, sem dúvida nenhuma. Mas a paz que nós devemos buscar e a paz pela qual nós devemos orar é a paz que o coração tem quando ele é preenchido por Jesus Cristo. Amém? Essa é a paz verdadeira.
O Senhor Jesus diz: olha, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz que se arma para a guerra. Também numa famosa canção de uma banda cristã, do Resgate, que paz é essa que se arma para a guerra? A paz verdadeira, a paz que realmente pode gerar transformação na sociedade, no coração humano, é a paz de Jesus Cristo, amém? E é essa paz que nós pregamos. Atualizando essa mensagem daquilo que Deus requer de nós, enquanto procurar a paz da cidade e orar pela paz da cidade, é justamente orar para que o Evangelho alcance cada vez mais famílias nessa cidade, amém? E é por isso que o pastor, por tantas vezes aqui, ele fala a respeito dos grupos familiares. Sabe por quê? Porque o grupo que você abre lá na sua casa é um instrumento para buscar a paz dessa cidade, amém? A paz de Cristo. O grupo que você abrir na sua casa, onde ali você vai estudar a palavra do Senhor, onde ali o Evangelho vai ser pregado, ele vai ser instrumento de Deus para que pessoas que ainda não conhecem o Evangelho possam ir ali e ter os seus corações pacificados quando eles conhecerem Jesus Cristo. E é por isso a importância dos grupos de crescimento. Os grupos de crescimento que acontecem nas casas. Olha aí as casas de novo, o lar. É por isso que o projeto de Deus para a transformação dessa cidade envolve a família. Amém? E nós, como famílias do Senhor, devemos buscar a paz, que devemos pregar a paz e devemos orar pela paz. Podemos fazer isso de várias formas. Nós podemos pregar nos grupos familiares, pregar no nosso trabalho, na escola. Nós podemos pregar a respeito da paz que só Jesus Cristo pode trazer para o coração atormentado do ser humano. Nós podemos pregar na igreja, nós podemos pregar nas instituições públicas, nas empresas. E eu louvo a Deus porque nós temos aqui empresários que permitem que o Evangelho seja pregado nas suas empresas, para os seus funcionários. Todos os lugares são lugares de oração por paz e de busca da paz por intermédio do Evangelho. Nós podemos dobrar os nossos joelhos também aqui na igreja, aqui no templo, como no caso do acordar a alva, mas nós também podemos dobrar os nossos joelhos nas nossas casas, nos nossos grupos familiares, podemos dobrar os nossos joelhos nas nossas empresas, nas nossas escolas, podemos dobrar os nossos joelhos onde nós estivermos. Quando estivermos, não poderemos dobrar os joelhos, quando estivermos dirigindo, podemos orar pela cidade, enquanto você observa e contempla a beleza dessa cidade cheia de árvores e cheia de maravilhas, você pode interceder e pedir assim: Senhor, que um dia muitas famílias aqui dessa cidade, neste bairro, possam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós sabemos, queridos, que um dia o povo de Deus voltou. O povo de Deus voltou da Babilônia, porque eles buscaram a paz. E eles conseguiram. Porque por conta do relacionamento que o povo de Israel tinha com os governantes e o império medo-persa da época, houve um decreto do rei Ciro que deportou novamente o povo de Israel, o povo de Deus, de volta para Jerusalém. E eles voltaram, e aí começa a história de Neemias, de Esdras e de tantos outros, do profeta Ageu, e de profetas que profetizaram no pós-exílio, porque a palavra do Senhor e a promessa do Senhor foi cumprida. E eles voltaram um dia para sua terra cheios de alegria. Alguns não quiseram voltar, mas eles voltaram em paz para novamente continuarem a sua caminhada. E louvado seja o Senhor que esse povo foi preservado, e nós louvamos a Deus pela vida da rainha Esther, pela preservação do povo, porque Deus usou a vida daquela mulher, e esse povo foi preservado, para que depois
desse povo nascesse o Senhor Jesus, nascesse o Salvador, e nós conhecêssemos a Jesus e conhecêssemos toda a sua obra, porque as palavras do Senhor se cumprem, queridos. Nós também um dia vamos ser tirados desse cativeiro. Nós também um dia sairemos desse exílio. Nós somos peregrinos, mas não peregrinos que não sabem para onde vão. Nós sabemos para onde nós vamos. O que nos aguarda é novos céus e nova terra. Amém? Um dia todo sofrimento, todo sofrimento acabará. Mas enquanto não chega esse dia, o projeto de Deus é que as nossas famílias sejam instrumentos dele para a transformação de realidades. Da realidade dessa cidade, da realidade da nossa nação. Amém? E que o Senhor use poderosamente a sua família, use poderosamente a sua vida. E eu gostaria de orar nesse momento, intercedendo pelas famílias da igreja. Quero convidar o pastor Luciano aqui, para que nós façamos um momento de oração. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Não importa o tamanho da sua família. Não importa se você tem família. De repente você está aqui sozinho. Quero dizer para você que existe uma grande família, chamada de família de Deus, que é a igreja, que ela é sua família também. Amém? E o Senhor tem esse projeto. Eu gostaria que no momento que nós estivermos orando, você fizesse um compromisso de que a sua família, tanto a de hoje, quanto aquela que ainda Deus vai te dar, seus filhos e seus netos, você já esteja orando para que eles sejam instrumentos de transformação na sociedade. Amém? Vamos orar, pastor? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a viver o nosso cotidiano nos detalhes, em tudo aquilo que o Senhor nos introduz para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a enxergar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos a utilizar desses momentos como uma grande oportunidade para nós manifestarmos o Teu amor através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através daquilo que o Senhor colocar diante de nós. Que o Senhor nos ajude a transformar essa comunidade, essa cidade, a nossa família. Em nome do Senhor, que o Senhor nos dê força, coragem para fazer diferença. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a constituir famílias. E famílias não para o diabo, mas famílias para o Senhor. Famílias benditas do Senhor. Ajuda-nos a criar os nossos filhos debaixo do temor do Senhor. Ajuda-nos a dar para os nossos filhos o que eles mais necessitam, que é o amor. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidar da nossa esposa, como Cristo cuida da Tua igreja. E ajuda-nos, ó Deus, a não sermos pessoas que semeiam contendas, litígios, conflitos, guerras, violência, mas ajuda-nos a sermos os pacificadores. Ajuda-nos a promover a paz. Ajuda-nos a sermos semeadores da paz. Ajuda-nos, ó Deus, a entregar aquilo que recebemos no Senhor, que é a Tua paz. Ajuda-nos, ó Deus, no convívio uns com os outros, para que a Tua igreja seja edificada e a cidade seja abençoada. Ó Deus, muito obrigado, porque a bênção da cidade passa pela bênção da igreja, e que a igreja possa avançar, e cada crente seja um agente do Senhor nessa cidade, aonde o Senhor o colocar, desde o lugar mais simples, desde o lugar mais humilde, até entre os príncipes do Teu povo. Ajuda o Teu povo a testemunhar do Teu amor. Ajuda o Teu povo a salgar e iluminar aonde o Senhor nos plantou. E dá-nos a graça de ver o fruto do nosso trabalho florescer, para que os filhos dos nossos filhos sejam também bem-aventurados nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque é aqui que o Senhor nos plantou e é aqui que o Senhor nos quer. Ajuda a Tua igreja a fazer diferença nesse lugar. E que em nome de Jesus, enquanto estivermos aqui peregrinos nessa terra, a gente possa cumprir o mandato glorioso do Senhor na nossa vida. Nós Te agradecemos e abençoamos cada família aqui nessa noite representado. Pedimos que o Senhor visite os cônjuges, visite os nossos filhos, visite, ó Deus, os relacionamentos escondidos lá na nossa casa, que o Senhor purifique o nosso coração e que o Senhor nos ajude a viver o Teu Evangelho no seio da nossa casa, para que o Teu nome seja sempre glorificado. Nós Te agradecemos muito, oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém.